Olá, seja muito bem-vindo ao podcast AF Endocrino Papers. Aqui, a gente te ajuda a se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Meu nome é Ícaro Sampaio. Sou Eric Trovão. E o tema hoje é a nova diretriz brasileira, agora de 2025, sobre o manejo do diabetes no período perioperatório. Eric, agora em agosto de 2025, em meio a tantos capítulos que foram atualizados pela Sociedade Brasileira de Diabetes, está o capítulo sobre manejo perioperatório do diabetes. A gente sabe que a hiperglicemia pode levar a vários desfechos negativos no paciente cirúrgico, incluindo um maior risco de infecção de sítio cirúrgico, maior risco de mortalidade, maior tempo de internação hospitalar. Então, os pacientes com diabetes devem ser adequadamente tratados no período pré-operatório e aqueles pacientes que não têm ainda diagnóstico de diabetes, mas que têm indicação de rastreamento, devem realizar glicemia de jejum e hemoglobina glicada para uma avaliação mais completa para rastreio propriamente de diabetes mellitus, ainda como parte daqueles exames pré-operatórios. Isso. É uma situação que realmente não pode, assim, passar batido. Faz parte da avaliação pré-operatória, né? A primeira recomendação da diretriz, inclusive, Sim. sobre isso é sempre rastrear diabetes do paciente que vai se submeter a uma cirurgia. E falando nesses parâmetros de controle glicêmico no paciente que vai fazer uma cirurgia, quando é que o paciente com diabetes tipo 2 pode ser liberado para um procedimento cirúrgico, considerando a hemoglobina glicada? Então, essa é uma pergunta frequente, né? Geralmente a gente recebe como endocrinologista encaminhamento dos cirurgiões para a gente poder ou não liberar o paciente para cirurgia. Então, o que é que a diretriz coloca? A glicada abaixo de 8, esse paciente já pode ser liberado para a cirurgia. Se tiver acima de 8, um endocrinologista vai ter que ajustar o tratamento para justamente buscando o alvo abaixo de 8 para poder liberar esse paciente para fazer o procedimento cirúrgico. Mas não é só estar acima de 8. Não pode estar abaixo de 6. Eles chamam a atenção para isso também, porque um paciente que está em tratamento para diabetes e está com a hemoglobina glicada abaixo de 6 é um paciente de alto risco para hipoglicemia, se ele já não estiver fazendo hipoglicemia. Sim. E a glicada está abaixo de 6 porque as custas de hipoglicemia. Então, esse paciente também deve ter o tratamento ajustado para essa glicada subir, passar de 6, e aí também você ir para um procedimento mais seguro, sem risco de hipoglicemia, porque a gente quer que esse paciente mantenha um equilíbrio glicêmico durante o período transoperatório, no pré, no pós, nem que ele não pode estar nem descompensado, nem ele pode estar com risco de hipoglicemia, tendo hipoglicemia durante esse período. Ele também orienta que você, no dia do procedimento, antes da cirurgia, o paciente foi liberado, tem glicada abaixo de 8, e você veja a glicemia capilar. E se essa glicemia estiver acima de 250, o procedimento deve ser adiado, não é obrigado a adiar de dia, mas pelo menos assim você busque melhorar essa glicemia para poder fazer a cirurgia. Então, vai adiar um pouquinho ali até essa glicemia ficar abaixo de 250. Perfeito. Então, menor que 8% pensando na glicada seria a meta ideal. Apesar de que ele também menciona que existem aquelas cirurgias que são tempo sensíveis, né? Isso. Cirurgias oncológicas, revascularização miocárdica, um paciente com uma fratura. Não pode esperar óssea. 3 meses, né? Exatamente. A glicada demora quanto tempo? Porque às vezes acontece isso também. Manda pra gente compensar pra cirurgia e acho que em uma semana vai resolver. Sim. A gente precisa de 3 meses pra glicada baixar. Tem cirurgia que não dá pra esperar. Essa cirurgia que não dá para esperar, obviamente vai acontecer, essa cirurgia vai acontecer com a glicada mesmo abaixo de 8, mas o ideal é que tenha um especialista, um endocrinologista ali junto do paciente nesse período pré-operatório, avaliando no pós-operatório, né, para poder tentar o melhor controle glicêmico possível. Mas você não vai adiar uma cirurgia que é altamente necessária, que não é tão eletiva, né? Você não vai adiar por causa da hemoglobina glicada. Perfeito. E aí, uma coisa importante também que até ele cita, se é um paciente que chega no dia muito descompensado, que eu acho que é o que você vai falar daqui a pouco, você ter o cuidado de avaliar não só a glicemia no dia da cirurgia e ter ali, fazer o controle com insulinoterapia, mas avaliar também as cetonas, pelo risco de cetoacidose diabética. Exatamente, Eric. E essa é uma tendência das últimas diretrizes que falam sobre diabetes no paciente hospitalizado. Não só o paciente no perioperatório, mas o paciente com hiperglicemia hospitalar de forma geral. A gente começa a ter uma preocupação e a ter recomendações não só sobre o monitoramento glicêmico com glicemias capilares,
mas também sobre monitoramento de corpos cetônicos. Isso. E o que ele recomenda aqui em relação ao perioperatório é muito parecido com o que a diretriz de hiperglicemia hospitalar já recomenda para o paciente internado. Pacientes com diabetes mellitus tipo 1 ou diabetes mellitus tipo 2 insulinizados, que se apresentem descompensados, glicemia acima de 250, com sintomas, sinais de cetoacidose ou que façam uso de inibidores do SGLT2, devem ser avaliados para a presença de cetonemia. Então, teste realmente sangue capilar para a pesquisa de beta-hidroxibutirato. Cetonas acima de 3 já indicam um alto risco de cetoacidose diabética. Inclusive, naquele paciente que chegou para uma cirurgia de emergência já, que você nem conseguiu uma compensação metabólica como deveria, estava hiperglicêmico ou estava utilizando uma gliflozina, esse paciente também deve ter esse cuidado de ser checado em relação a corpos cetônicos pela possibilidade de evoluir com cetoacidose diabética. A gente vai discutir daqui a pouco que existe uma recomendação específica para o paciente que faz uso de inibidor do SGLT2 e vai fazer um procedimento cirúrgico em relação a tempo de suspensão, mas na cirurgia de urgência não dá tempo de suspender. Você vai suspender na hora ali que o paciente chegou no pronto-socorro. E justamente por isso esse paciente, depois no pós-operatório, durante 3 a 5 dias, tem que ser monitorado em relação à presença de corpos cetônicos. Mesmo com a glicemia normal, porque Mesmo lembrar que aí, nesse caso, o risco é de cetoacidose e euglicêmica. Acho que vale a pena lembrar o pessoal dos sinais de... Você falou sinais e sintomas de cetoacidose, paciente com vômito, náusea, dor abdominal, taquipneia. Perfeito. Pacientes que fazem acidose metabólica, sem uma causa muito evidente, né? Esse paciente aí pode estar em cetoacidose diabética e a cetona vai ajudar. Acho que você não falou do valor que exclui, né? Que abaixo de 0,6 você fica tranquilo. Abaixo de 3 confirma. Entre 0,6 e 3, cuidado, esse paciente pode estar em processo para evoluir para uma cetoacidose, ele vai precisar ser hidratado, ele vai precisar de insulina, né? Você tem que ficar de olho nesse paciente. E dá preferência à cetonúria, a cetonemia. Cetonemia, né? E não a cetonúria. A cetonúria, ela demora mais para aumentar, então ela demora mais para reconhecer o aumento da produção de corpos cetônicos, e ela também pode não indicar quando o problema foi resolvido, porque quando ocorre resolução da causa que está causando o aumento dos corpos cetônicos, a cetonúria ainda está lá bombando, entendeu? Isso aí é aquela coisa clássica, né? Que a gente desde sempre estuda que a cetonúria ainda, o paciente resolveu o problema, a cetonúria continua. Ela demora para tudo, para reconhecer e para melhorar. Então a preferência realmente é a cetonemia. Claro que se você está no serviço, eu acho que até a diretriz fala isso, e não tem a cetonemia, não tem disponível, mas tem a cetonúria, você vai usar o que tem. Sim. O importante é você avaliar, e você usa a cetonúria, mas preferir a cetonemia. Então, fiquem com essa ideia, não só monitorar a glicemia capilar, mas também corpos cetônicos. Agora é hora de falar sobre medicamentos e quando suspender, se houver indicação de suspensão Sempre uma antes dúvida dos isso, procedimentos cirúrgicos. Vamos começar pelas mais antigas. Certo. Metformina e sulfonilureia. Quando é que elas devem ser interrompidas no período pré-operatório? Então vamos lá, vamos começar por sulfonilureia. Sulfonilureia você vai suspender 24 horas antes. Por quê? Pelo risco de hipoglicemia. Então, a gente já tinha falado aqui que não é só evitar a hiperglicemia e a descompensação, a gente quer evitar também a hipoglicemia. Então, por este motivo, sulfonilureia, seja lá qual for, vai ter que ser suspensa antes, certo? Então, 24 horas antes. Metformina, antigamente tem aquela história, né? Vamos suspender a metformina antes, pelo risco de acidose lática. Acidose lática que ninguém vê. Sim. Acidose lática que é muito mais um risco, um medo, um receio do que uma presença real. Eu falo tanto dela nas aulas, nunca vi. Exatamente. Já vi, na verdade, numa intoxicação exógena provocada, assim, proposital por metformina. Sim. Mas em paciente fazendo tratamento, assim, nunca. Então, e até por isso, pelas evidências que não mostram um aumento de risco de acidose lática nos pacientes que mantiveram a metformina, a orientação é não suspender, você mantém até o dia da cirurgia. Isso. Então, com a metformina, você não precisa ter esse estresse todo. Você, obviamente, ele vai tomar no dia da cirurgia, ele não vai no pós-operatório imediato usar. Aí só tem esse cuidado. Então, você suspende ela no dia da cirurgia, Isso. tá? E só reinicia se o paciente está compensado, com função renal boa. Porque lembrar, se o paciente tiver também com insuficiência renal, você vai ter que esperar. Se o paciente estiver descompensado, aí entra o medo da acidose lática de novo. Então, no dia da cirurgia, você suspende. No dia anterior, ele pode tomar normal. Tá? Dia da cirurgia, suspendeu, reinicia quando ele tiver compensado. No o paciente fez uma cirurgia abdominal de grande porte, tá lá
desidratado na UTI, você não vai iniciar a metformina. Esse paciente é pra estar com... E se tá na UTI, vai estar em bomba de insulina, provavelmente, né, endovenosa. Não vai estar... Metformina não vai resolver o problema dele. Então, a metformina mais tranquila, não precisa esse estresse todo. Até o dia anterior, ele pode tomar, o paciente pode tomar a metformina dele. Até aqui, sem polêmicas. A grande polêmica dessa diretriz, Eric, é sobre agonistas de receptor de GLP-1 e agonistas duplos no pré-operatório. Isso. Vale a pena reforçar que esse documento ele não é escrito só pela Sociedade Brasileira de Diabetes, mas também pela ABESO e pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Então a gente parece ter aí um consenso entre endocrinologistas, anestesiologistas e endocrinologistas que estudam especificamente obesidade, não só diabetes, em relação ao tempo de suspensão das terapias incretínicas. Qual é a recomendação sobre este ponto? Então, bora lá, teve mudanças, né? Então, vamos lembrar, anterior, o que é que eles diziam? Boa. Suspenda sempre, né? Vai suspender sempre, não vai ter esse paciente que você vai manter, né, a medicação. Você vai sempre suspender. Com que tempo antes? 3 vezes a meia-vida. Né? Então, da liraglutida 3 dias antes, da semaglutida 3 semanas antes, era um negócio meio, né, assim, que tirar de onde? Então, se mesmo semaglutida oral tinha que ser 21 dias, né? Isso. 21 dias. Semaglutida oral, porque a semaglutida oral, ela tem uma meia-vida de 7 dias, então eles pegaram isso aí e multiplicaram por 3, ficou 3 semanas, ficou 21 dias, né? Mas teve muita controvérsia em relação a isso. E agora, na nova diretriz já não existe mais isso, tá? E eles foram além. Existem aquelas situações que você não precisa suspender. Né? Ou seja, foram quase do 8 ao 80. Sim. Né? Suspendia tempo demais, que até tem uma discussão, é muito tempo para parar a medicação. E agora tem situações que você mantém. Olha, poucas vezes eu vi uma diretriz mudar, assim, diametralmente em relação a uma recomendação, mas isso aconteceu. Então vamos lá. Primeiro, então vamos dividir em 2 grupos aqui para a gente entender a suspensão. Vai ter aquele paciente que vai precisar suspender e aquele paciente que não vai precisar suspender. Quem é o paciente que vai precisar suspender? É aquele paciente que está, principalmente, menos de 3 meses, menos de 12 semanas de uso da medicação, principalmente ainda na fase de titulação. O paciente está na fase de titulação, esse paciente vai ter que suspender a medicação, certo? Ou se tiver fatores de risco para broncoaspiração. Então ele vai suspender. Suspende quando? No caso de ação curta, que seria basicamente que a gente tem a liraglutida, 24 horas antes. Certo? Então não precisa multiplicar por 3, você considera apenas, se usa todo dia, você vai suspender 24 horas antes. E aqueles que usam uma vez por semana, você suspende 1 semana antes. Não precisa também multiplicar mais por 3. Então semaglutida injetável oral, tirzepatida, dulaglutida, você vai suspender 1 semana antes. Mas nesse perfil, menos de 3 meses de uso, ainda em fase de titulação, e com critérios de risco para broncoaspiração. E aí eu acho que vale a pena, o pessoal deve estar se perguntando, que critérios? Que critérios são esses, né? O que são esses critérios? Engraçado que um dos critérios, é interessante, eles citam isso, é a descompensação glicêmica. Então isso também é um ponto que preocupa se a gente suspender a medicação. Né? Porque ao suspender a medicação, a gente pode levar o paciente à descompensação glicêmica, e a descompensação glicêmica também é fator de risco para broncoaspirar. Sim. Então, se você suspende, você tem que ver ali o que é que você vai fazer para manter o controle glicêmico daquele paciente. Eles citam o próprio fato do paciente ter diabetes mellitus como sendo um dos fatores de risco, né? Isso. Depois ele coloca que principalmente se tiver complicações ou obesidade, mas só ter diabetes já entra como fator de risco. Isso daí pode até você pensar, então, quem tem diabetes eu não vou suspender nunca. Fica uma coisa meio Ele bota assim, vaga. DM2, especialmente se com sobrepeso ou obesidade. Você sim, então DM2 Sim, perfeito. Então você poderia até usar isso deles, mas então se DM2 teoricamente, DM2 teria eu nunca vou suspender. Sim. Né? Mas enfim, fica esse questionamento. Pacientes com gastroparesia, isso aí é bem, eu acho que o paciente que mais você vai ter que suspender é o paciente que tem gastroparesia, diabetes. Lembrando de pacientes com mais de 8 anos de diabetes já tem um risco de ter gastroparesia, isso precisa ser avaliado. Pacientes com sinais e sintomas gastrointestinais, é óbvio que nesse paciente eu vou suspender. Tá vomitando, nauseado. É óbvio. Né? Mas ele já passou da fase de titulação, mas ainda está com sintoma, não vou arriscar. Pacientes que têm doenças, outras doenças gastrointestinais, doenças esofágicas, é um paciente de risco maior, você não vai também suspender. E que façam uso de medicamentos que estão associados com gastroparesia, o que interfere no esvaziamento gástrico, como opioides,
antidepressivos tricíclicos, inibidores de bomba de prótons também seriam Eles fatores botam de até risco. procinéticos, que já vinha sendo usado antes de você iniciar o análogo também. Então são essas medicações aí, você tem que ter um cuidado maior e você vai ter que suspender. Tá. E em quem você não suspenderia? Pacientes sem esses fatores de risco para broncoaspiração e que estejam há mais de 12 semanas em uso da medicação, com ela estável, sem estar mais titulando, bem, sem sintoma. Então esse é o paciente que você não suspende. Que agora eu quero ver o anestésio que vai ter a coragem, né? Sim. Eu já conversei até com alguns anestésios e todos dizem, não, mas eu vou continuar suspendendo. Mas a Sociedade Brasileira da Anestesiologia faz Tá parte, lá, né? Vamos ver. Eu acho que talvez assim, a grande questão é, tudo bem, você vai suspender, mas não precisa ser 3 vezes a meia-vida. Sim. Porque até ver aí descontrole glicêmico, se tiver diabetes, vai ser um Mas problema veja, mais. são tantos fatores de risco que levam a uma possível interrupção que, assim, pacientes com DM2, então, por essa Pois é, lista a maioria vai suspender antes. a maioria vai suspender. Sintoma, assim, é improvável que nas 12 semanas o paciente não tenha nada. Então, muitos pacientes vão acabar suspendendo, mas aí tem esse tempo que realmente mudou muito. Isso. E aí eu acho que tem as suas controvérsias, mas eu acho que se a gente for comparar com o anterior, eu acho que é ainda menos controverso, porque eu acho que a história da minha vida e multiplicar ali era mais controverso do que esse agora. Aquilo interferia muito no tratamento. Eu lembro que às vezes eu, acompanhando meus pacientes de obesidade, queria pedir uma colonoscopia de rastreio mesmo. Eu pensava, poxa, mas o paciente vem tão bem, né, usando o seu análogo. Vai lá, vou suspender Aí lá 3 vai vezes. agora suspender 21 dias. E aí, se eu suspendo por 3 semanas, quando eu vou reiniciar, tenho que ver também como é que eu vou reiniciar. Não é só voltar para a dose anterior. Vai ter que Então titular de isso novo. atrapalhava muito o nosso tratamento. Agora, com uma semana, ficou mais fácil. Ô, Icra, e foi bom você citar essa questão da colonoscopia, porque a gente tá falando aqui que é uma orientação do pré-operatório, mas eu acredito que essa recomendação ela pode se estender também antes desses procedimentos, endoscopia e colonoscopia. Até porque, quando você vai ler a diretriz, eles colocam a recomendação e embaixo vai vir as evidências. E, embora a recomendação seja para pré-operatório, a maioria das evidências é de antes de endoscopia. É engraçado isso, porque aí Tem você muita publicação sobre esse tem tema. muito mais publicação em relação a isso, avaliando o paciente que vai fazer uma endoscopia digestiva alta do que o paciente no pré-operatório. Então, eles fazem a recomendação pegando a maioria das evidências da endoscopia. Porque, na verdade, é mais avaliando assim, a presença de resíduo gástrico naqueles exames. É o risco de broncoaspiração, Isso. é essa a grande questão. Inclusive, sobre colonoscopia, eles até citam que se o paciente seguiu essa recomendação que a gente acabou de discutir, foi fazer a colonoscopia, o preparo estava inadequado, ele pode tentar fazer novamente, suspendendo pelo tempo de 3 meia-vidas. Isso, ele cita as 3 meia-vidas nesse ponto. E se ainda assim o preparo foi inadequado, suspender 5 meias-vidas para tentar. Só que assim, veja, colonoscopia não é um exame que o paciente vai querer fazer 3 vezes. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, meu Deus do céu, eu prefiro suspender logo e tentar de uma vez só eu conseguir essa colonoscopia. Ah, que pena, o preparo foi inadequado. De novo, Você agora vai suspender 3 semanas, não dá. Prefiro suspender logo. Éric, mas assim, quando a gente fala sobre GLP-1 e pré-operatório, o cuidado não é só em relação a suspender ou não e tempo de suspensão. Essa nova diretriz também trouxe novidades sobre outros cuidados, precauções que devem ser tomadas ali próximo à cirurgia. A primeira delas, sobre a dieta. É orientado que os pacientes sigam uma dieta líquida nas 24 horas que antecedem o procedimento cirúrgico e mantenham um jejum de 8 a 12 horas antes da cirurgia. Então, por 24 horas exclui sólidos, jejum completo por 8 a 12 horas. Independente se você vai suspender ou não vai suspender, é uma orientação deles agora. E a outra novidade, essa bem interessante, é que sempre que disponível, deve ser realizada, é recomendada a realização daquela ultrassonografia gástrica point of care, que visualiza principalmente a região do antro gástrico. Então, é um ultrassom que é feito ali à beira-leito, o próprio anestesiologista pode fazer. Geralmente ela é voltada mais para avaliar o volume gástrico residual, principalmente na região de antro. A diretriz não estabelece um ponto de corte do que seria um volume gástrico residual aumentado. Mas quando a gente vai ler outros documentos dos grupos de anestesiologia, chegam a citar pontos de corte de mais que 1,5 ml por quilo de peso corporal. Então, se um volume ali maior que 1,5 ml por quilo de peso corporal, geralmente 100 e 120 ml,
Isso indicaria ou que o paciente não respeitou o jejum, né, que ele ingeriu alguma coisa, ou então que ele tem realmente esvaziamento retardado, e aí a gente teria um problema. Porque esse paciente tem risco maior de broncoaspiração. Então, 2 caminhos poderiam ser seguidos. Um caminho, suspender o procedimento, né, opera no dia seguinte. O outro caminho, se é uma cirurgia que não pode esperar, seria passar uma sonda, fazer uma aspiração gástrica, e aí sim o paciente faria a cirurgia. Ainda bem que quem vai decidir isso não é a gente, é o anestésio. Essa é uma conduta bem do anestesiologista, Não, né? E eles citam também alguns estudos que mostram sensibilidade, especificidade desse exame, e é bem alta. Sim. Né? Valor preditivo negativo, é 100%, ele coloca sensibilidade e valor preditivo negativo de 100%. Então, seria realmente um exame que você tem disponível. Se ali não tem resíduo gástrico, lhe dá uma segurança. Ah, mas ele não suspendeu a medicação, deveria. Mas não tem resíduo gástrico, dá uma segurança para o anestesiologista prosseguir com o procedimento. Bem, até aqui a gente falou sobre pontos muito importantes dessa diretriz, incluindo essa super novidade que envolve agonista de receptor de GLP-1 no pré-operatório. Mas há também recomendações sobre gliptinas, gliflosinas, inclusive mudanças nas orientações da SBD sobre suspensão de insulinas, redução de dose de insulinas no período perioperatório. Tudo isso será discutido na segunda parte desse videocast. Se você quiser conferir a versão completa desse videocast, acesse a nossa plataforma do curso de atualização em endocrinologia do AFIA Endocrino Papers. Eu e o professor Eric Trovão te esperaremos por lá.